Olá, povo de Deus, querido e amado combatente. Seja bem-vindo a mais um programa A Fé que Professamos. E o tema de hoje é: adoramos a Deus e veneramos os santos. Os santos são essa multidão de testemunhos e testemunhas que nos apontam para Jesus. Quando você vê um santo, quando você lê a história de um santo, não tem outro caminho senão lembrar do céu, lembrar de Deus, lembrar de que nós também precisamos trilhar aquele caminho, percorrer aquela estrada. Então, os santos e as santas de Deus são essas pessoas separadas que nos apontam para Jesus. Como quem diz assim, se tu fizer como eu fiz, tu vai chegar lá. Se tu me imitar, tu vai chegar lá. Então os santos e as santas de Deus, essas testemunhas, essa multidão de testemunhas, são essas setas que nos apontam para Jesus. Não há outra coisa a não ser apontar para Jesus. Nós precisamos saber, querido povo de Deus, queridos e amados combatentes, que a nossa fé, ela nos ensina que nós temos vários tipos de cultos. Nós temos primeiro o culto de latria. O que é o culto de latria? O culto de latria é a adoração. E a adoração nós só elevamos a Deus. O nosso Deus que é uno e trino. 3 pessoas em um único Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então esse culto de latria, essa adoração, nós só elevamos a Deus, somente Deus. Quando nós tiramos Deus do seu lugar, que está acima de todas as coisas, e colocamos outra coisa, aí acontece o contrário e é a idolatria. Então, o que é a idolatria? É colocar algo no lugar de Deus. Colocar algo para ser adorado como Deus. Isso é a idolatria, não é? E nós prestamos esse culto de latria a Deus, o nosso Deus, que é uno e trino, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos também o culto de dulia. O que é a dulia? Dulia é uma veneração, é uma honra que nós elevamos a alguém. Então, os nossos santos e santas, nós elevamos essa honra, essa veneração, o culto de dulia, que não é o culto de latria. O culto de latria, repetindo, a Deus, adoração. O culto de dulia está bem aqui embaixo, veneração. É uma honra que nós elevamos a alguém que fez da sua vida em tudo a vontade de Deus. Nós temos também o culto de hiperdulia. O que é hiperdulia? Está acima da dulia e abaixo da latria, bem abaixo da latria. E quem é que está nesse meio de campo? Nossa Senhora, Maria Santíssima, a Mãe de Deus. A Mãe de Deus. Nós elevamos um culto de hiperdulia, ou seja, é uma honra a mais. Mas, para ficar bem claro, querido e amado povo de Deus, esse culto de hiperdulia que está acima da veneração, da dulia, da honra, está bem abaixo da latria, que é o culto de adoração a Deus. Então, querido povo de Deus, amado povo, nós não adoramos Maria, nós não adoramos os santos e as santas, nós veneramos, nós distribuímos uma honra por tudo que foram, por tudo que representam na igreja e no cristianismo. E porque, como dizia no início, eles apontam para Cristo.
eles formam caminhos para chegar a Cristo. E também nós temos a denominada, chamada culto de protordulia. O que é protordulia? É o culto ao primeiro santo. E a igreja considera como primeiro santo São José. São José é o padroeiro universal da igreja. São José foi o pai e é o pai nutrício adotivo de Jesus. Deus escolheu São José para cuidar dele, para cuidar do seu filho. São José cuidou da salvação do mundo. Por isso a ele nós elevamos um culto de protordulia, ou seja, o primeiro santo. Porque Maria Santíssima está acima de José, a hiperdulia. Tendo entendido tudo isso, meus irmãos e irmãs, não há confusão, não há o que temer, não há questionamento. Nós somos acusados de idolatria, somos acusados de adorar imagens, de adorar santos. Já ficou bem claro, para mim e para você, que cada um tem o seu lugar e que acima de tudo está o nosso Deus, culto de latria a Deus. Só a Ele nós adoramos, só nele está a nossa esperança. Mas Maria Santíssima e os santos estão ali, nos pés do Senhor, nos pés de Deus, para também levar a Ele as nossas preces através da sua vida. E isso remonta desde o início do cristianismo. Já no século III, então no ano 200 e alguma coisa, já se encontraram desenhos, imagens de pessoas. Lá nas catacumbas de Priscila, em Roma, no início do século III, foi esculpida a imagem mais antiga que se tem da Santíssima Virgem Mãe de Deus. A imagem mais antiga de Maria Santíssima remonta a Roma, lá na catacumba de Priscila. Inclusive essa imagem vem no Catecismo da Igreja Católica. Então veja que é do início e a Igreja guarda e repassa de geração em geração essa tradição. A igreja como depósito da fé, como aquela que guarda a fé que recebeu dos apóstolos, vem passando de geração em geração. Então a imagem mais antiga de Maria Santíssima está lá, do ano 200 e pouco, lá pelo século III. Então veja que maravilha, a igreja guarda com alegria aqueles que servem a Deus com essa mesma alegria. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1161, ele nos diz o seguinte: na trilha da doutrina divinamente inspirada dos nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como a representação da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas, de mosaico ou qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre paredes e quadros, nas casas, nos caminhos, tanto a imagem de nosso Senhor, o nosso Deus, quanto a imagem de Nossa Senhora, a Puríssima e Santa Mãe de Deus, como a imagem dos anjos e de todos os santos e homens justos. Isso nos ensina a Igreja no seu Catecismo número 1161. Então esse povo é o povo eleito, é o povo que venceu, é o povo que combateu até o fim e hoje estão na glória de Deus. Deus, Ele nunca proibiu construir ou esculpir imagens. Veja só, Deus proíbe construir ídolos para colocar no lugar dele, como foi feito Baals, Moloque, tantos outros deuses, o bezerro de ouro lá do deserto, ele foi feito para colocar no lugar de Deus. E isso está bem claro, né, querido povo? Só é idolatria
aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Adoramos a Deus, veneramos os santos e Maria Santíssima, a sua mãe. Então Deus não proíbe fazer imagens. A prova disso é que foi pedido a Moisés que fabricasse imagem de 2 querubins e que também pintasse as imagens desses querubins nas cortinas do tabernáculo. Os querubins também foram colocados na Arca da Aliança. Também foi pedido para construir uma serpente no deserto, para que todos que olhassem para aquela serpente fossem curados. E aquela serpente fazia alusão a Jesus, que seria levantado na cruz posteriormente, como sinal da salvação do mundo. Então, querido e amado povo, os nossos santos intercedem por nós com suas vidas. As imagens em nada atrapalham a glória que é única de Deus. Peçamos, unidos em oração, a graça de nós também alcançarmos a santidade. A santidade que foi nos proposta na cruz, quando o Senhor derramou seu sangue pela minha e pela sua salvação. Vamos rezar. Senhor nosso Deus, nos conceda a graça de alcançar essa santidade, assim como tantos e tantas, essas nuvens de testemunhos chegaram ao céu e aqui na terra estão nos altares, estão no livro canônico, por isso que se chama canonização, porque seu nome vai para o livro canônico, que nós possamos também chegar lá. Eles foram homens, foram mulheres frágeis, pecadores, que nem nós, mas que tiveram um propósito de vida, de alcançar essa santidade. Digita aí nos comentários, nesta oração, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Que Deus nos conceda essa graça, querido e amado combatente, de sermos também nós santos e sermos setas que apontam Jesus para as outras pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos juntos na batalha até o céu.